Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, nesse dia 26 de novembro de 2025, quarta-feira, sempre às 5 horas da tarde, trazemos as principais notícias do Brasil e do mundo, a análise, a informação aqui no ICL Urgente. A Laura Couto está mais uma vez com a gente. Laura, na nossa redação, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos assistindo e nos ouvindo por todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos lá, Rodrigo, hoje o programa está cheio. Vamos embora. Boa tarde para você que mora nesse país em que um general golpista, metido a valentão, agora que foi preso, decidiu alegar que sofre de Alzheimer desde 2018. Nós estamos falando do general Heleno, um dos principais assessores de Jair Bolsonaro, também condenado pelo Supremo Tribunal Federal na trama golpista. Olha, Alzheimer é uma doença muito séria, né? Muitas famílias sofrem com isso, tem entes queridos que sofrem de Alzheimer. O general Heleno, a gente espera que esteja trazendo uma informação correta. Ele está tentando talvez se vitimizar, mas se sofre dessa doença precisa ter todos os cuidados. O que chama a atenção é que ele diz que sofre do Alzheimer desde 2018. Ele já foi nomeado ministro pelo Bolsonaro numa área tão sensível como o Gabinete de Segurança Institucional, sofrendo de Alzheimer? Que irresponsabilidade foi essa? Se é verdade que ele tem o Alzheimer, merece tratamento, cuidado na cadeia. Mas a gente tem que questionar, é mais uma irresponsabilidade do bolsonarismo colocar um general com Alzheimer para ser ministro. Se for mentira, aí faz parte do teatro do absurdo do bolsonarismo. Daqui a pouco a gente volta a trazer mais detalhes sobre isso, sobre esta fala, essa alegação do general Heleno no momento em que fez o exame de corpo de delito. Bom, um dia depois de oficializadas as prisões para cumprimento de pena de Jair Bolsonaro e dos chefes militares golpistas, o grupo de novos presidiários passou por audiências de custódia. Faz parte de uma espécie de ritual, assim, né? É o momento em que o preso diz se foi bem tratado na hora da detenção, na hora em que foi conduzido para a cadeia. Todo mundo que pega a cadeia passa por isso, audiência de custódia. Aí o juiz pergunta: os policiais o trataram bem, o senhor foi bem tratado? Então, isso aconteceu hoje. Ontem a prisão para começo do cumprimento da pena e hoje as audiências de custódia que aconteceram exatamente nos locais onde os presidiários golpistas começam a cumprir suas penas. Vamos conferir onde é que foram as audiências, né? Então, a gente tem aqui, pela ordem, Almir Garnier, 1h da tarde, na estação Rádio da Marinha, lá em Brasília, né? Anderson Torres, às 13h30, no presídio da Papuda, ali na Papudinha, onde ele começa a cumprir pena também, né? Às 14 horas, o general Augusto Heleno passou por audiência de custódia no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Está pela ordem de horário que eu estou dando aqui. 14h30, Jair Bolsonaro passou pela audiência na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Depois, às 15 horas, foi a vez do Paulo Sérgio Nogueira, general também, que está preso no Comando Militar do Planalto e fez essa audiência, essa formalização ali da prisão. E às 15h30, o Braga Neto, que é o único que está cumprindo pena no Rio de Janeiro, na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, onde ele já estava em prisão preventiva e passa a cumprir a pena. Ele era o vice do Bolsonaro, principal articulador do golpismo entre a eleição e o 8 de janeiro, o general Braga Neto cumpre lá no Rio de Janeiro. Bom, mesmo com a determinação para a execução da pena que veio ontem por parte de Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro afirmou hoje que vai recorrer da decisão. Isso depois de não ter apresentado os últimos embargos de declaração que eram possíveis de ser apresentados na segunda-feira. Acabou o prazo para isso. A defesa de Bolsonaro não apresentou novos embargos de declaração, mas está dizendo que fará outros recursos, mesmo com a prisão já começando. A Laura explica melhor para a gente. Laura.
Rodrigo, os advogados do Bolsonaro informaram que devem protocolar na primeira turma do STF até sexta-feira os chamados embargos infringentes, que são aqueles que questionam a dosimetria da pena. Em nota, a defesa disse o seguinte, abre aspas, seja como for, a defesa ajuizará no curso do prazo estabelecido pelo regimento o recurso que entende cabível. Rodrigo, acho que eles estão com um leve delay aí, né? Mas além disso, os advogados do Bolsonaro estão avaliando entrar com uma ação de revisão criminal no STF, que em tese seria distribuída para a relatoria de um dos ministros da segunda turma do tribunal, e não mais da primeira turma. E esse colegiado da segunda turma tem ministros mais simpatizantes aí com o Bolsonaro entre os integrantes, como o próprio Luiz Fux, né, que pediu para sair da primeira turma e foi para a segunda, e os indicados pelo capitão, o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Mas a chance dessa ação vingar é mínima ou quase nula, Rodrigo. Recursos que a defesa está ainda planejando fazer, né? Os embargos infringentes, mas o Supremo já entende que isso não é cabível. Vai vir assim uma resposta, não cabe, porque por 4-1 não cabe embargos infringentes. Aí eles vão tentar a revisão criminal, que também é um recurso muito raro de ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o mais surpreendente vem agora, né? Além dos embargos infringentes e do pedido de revisão, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro avalia entrar com um recurso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, numa tentativa de questionar o processo aqui no Brasil. Direitos humanos. O bolsonarismo sempre se apresentou como inimigo dos direitos humanos, né? Vamos relembrar, inclusive, que disse no passado Jair Bolsonaro sobre a palavra direitos humanos. Vamos assistir, é curtinho, vamos lá. Pode assinar esse lixo que eu estou vendo na minha frente aqui, que já está com luvas vendo isso aqui, até porque, olha quem faz pressão para aprovar. Conecta os direitos humanos. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Nojo. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Eu tenho nojo disso. O Jair Bolsonaro, que agora colocou os advogados dele para entrar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o Bolsonaro está descobrindo que presidiário precisa ser bem tratado, precisa ter comida decente, tem que ter atendimento médico e que direitos humanos é algo que serve para todos os cidadãos, para todo mundo. Ah, mas bandido não tem direito. Quem é que sabe se você é bandido? Você pode ser tratado como bandido, pode ser condenado, virar criminoso e tem que ter os direitos assegurados pela lei, né? Para não ser tratado na base do tapa na cara e da tortura, como o Jair Bolsonaro defendia que fizesse com os adversários dele. Mas ele quer tratamento com direito. Rodrigo, notícia urgente. Várias pessoas foram baleadas em Washington, perto da Casa Branca, nos Estados Unidos, incluindo 2 integrantes da Guarda Nacional. A Polícia Metropolitana informou que está no local e aconselhou as pessoas a evitarem a área. As circunstâncias do tiroteio ainda não estão claras. Rodrigo, a gente volta com mais atualizações assim que possível. Então, notícia de agora, por isso até interrompemos aqui o ICL Urgente. Obrigado, Laura. Tiroteio agora nos Estados Unidos, a gente tem aqui as imagens. É Washington, né, pessoal? É isso, né? Perto da Casa Branca. Tiroteio agora, perto da Casa Branca. Assim que tivermos mais informações, nós trazemos aqui ao vivo no ICL Urgente. Temos a movimentação de polícia ali nas ruas. A Laura Couto acaba de trazer para a gente. Então, daqui a pouco, assim que tiver mais atualizações, a gente vai trazer ao vivo. Pessoal, falando em atualizações, eu citava o Bolsonaro, essa questão dos direitos humanos. Tem outra notícia de agora, de poucos minutos atrás. O ministro Alexandre de Moraes acabou de intimar a defesa de Jair Bolsonaro para explicar o uso de um celular pelo deputado Nicolas Ferreira durante visita ao ex-presidente. Está aí a fotografia no telão, você lembra disso? Foi a última visita que o Bolsonaro recebeu na casa dele em que cumpria prisão domiciliar. E é visível aqui, ó, o celular usado pelo Nicolas. Será que ele cedeu para o Bolsonaro? Permitiu que o Bolsonaro falasse com alguém? Porque está proibido. Era prisão domiciliar. Então, o Nicolas vai ter que explicar. O deputado foi flagrado usando o celular enquanto falava com Jair no quintal da casa onde ele cumpria prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes, né, deu a ordem, intimou a defesa do Bolsonaro para explicar o que aconteceu ali. E provavelmente depois o Nicolas vai ter que se explicar também. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou as marmitas do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O novo presidiário agora pode receber uma alimentação especial enquanto estiver lá na sede da Polícia Federal. Está a manchete aí na tela. A comida deve ser entregue em horário fixo por alguém indicado por Bolsonaro e sob fiscalização da Polícia Federal. O ex-presidente não estava comendo os alimentos fornecidos pela PF, mas sim refeições preparadas pela ex-primeira-dama Michele. Essa entrega diária de refeições começou a incomodar os policiais, então Alexandre de Moraes estabeleceu algumas regras. A Laura conta mais pra gente. Rodrigo, a ex-primeira-dama Michele virou oficialmente uma cunhada, né? Que é aquele apelido popular dado às mulheres dos presos. Ela incorporou o papel e está até preparando jumbo, que é essa quentinha, para levar para o marido do Jair na superintendência da APF. Mas isso realmente tem incomodado a Polícia Federal, Rodrigo. A avaliação é de que, como não tem como garantir a procedência e a qualidade dos alimentos da Michele, o ex-presidente pode acabar passando mal e a responsabilidade pode recair sobre a APF, Rodrigo. Mas, em contraponto, o filho mais velho, o Flávio, disse que as quentinhas não são nenhum luxo, mas uma questão de saúde e que o pai Jair Bolsonaro tem medo de ser envenenado na cadeia, Rodrigo. Ele tem medo de ser envenenado, ele acha que tem vozes e escuta dentro da tornozeleira eletrônica. Paranoia pouca é bobagem no caso de Bolsonaro. Quem o conhece diz que desde antes de ser presidente ele já lidava no dia a dia com a paranoia. É um sujeito paranoico, o Jair Bolsonaro. Falando nele, quem diz que está bem tranquilão para 2026 é Tarcísio de Freitas, né, que virou governador com apoio do Bolsonaro. Num evento hoje na cidade de São Paulo, o governador, que já usou o bonezinho do Trump, né, gosta de defender o Bolsonaro e atacar o Supremo, negou que esteja ansioso com possível escolha para virar o presidenciável da direita no ano que vem. Tarcísio também afirmou que o projeto da direita pode livrar o Brasil do PT. Vamos acompanhar o Tarcísio durante esse evento com empresários. A gente tem aqui a frase dele transcrita, olha, abre aspas. Esse campo da direita que o pessoal às vezes diz está desorganizado, ele está reconhecendo, o pessoal às vezes diz está desorganizado. Esse campo vai apresentar um projeto para o Brasil e essa turma vai se organizar e apresentar o projeto e esse projeto vai ser vencedor no ano que vem. Não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT. Ele também disse que quer fazer parte disso tudo como mais um integrante do time. E aí a gente tem uma segunda frase destacada pela nossa equipe do Tarcísio nesse mesmo evento com empresários em São Paulo, que é o ambiente que ele gosta, no meio da turma da grana que quer que ele seja o candidato. Ele diz: eu quero fazer parte do time, não importa a posição em que eu vou jogar. Isso é o mais importante, eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Será que já é recado? Do tipo, não contem comigo necessariamente para ser o candidato a presidente? Interessante, né? Essa última frase dele, não preciso ser o protagonista. É isso, vamos acompanhar. Antes disso, Tarcísio afirmou que vai lutar pela anistia de Bolsonaro. Não é nenhuma surpresa ele falar isso, porque ele quer ainda agradar o bolsonarismo. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, o governador de São Paulo lembrou que tem padrinho político, né? Depois do trânsito em julgado do Bolsonaro ontem, o Tarcísio defendeu o Jair e afirmou que o ex-presidente está doente e fragilizado. Cadê o histórico de atleta, Rodrigo? Acho que sumiu, né? E não acaba por aí. O Tarcísio afirmou que vai trabalhar tanto pela anistia no Congresso, quanto para que o STF aceite o cumprimento da pena do Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. É um amigão mesmo, né? Nem parece que os filhos do Jair odeiam tanto ele. Mas para finalizar aqui, Rodrigo, o governador de São Paulo também disse que confia muito na inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que ele sempre foi uma pessoa que procurou fazer o melhor, Rodrigo. Mas a hora que ele afirma, Laura, quando ele afirma, olha, o Bolsonaro está doente e fragilizado, é uma maneira de enterrar o Bolsonaro politicamente. Está doente e fragilizado, ou seja, acabou para o Bolsonaro. E o Tarcísio, ao ajudar a fomentar esta imagem, está dizendo, olha, é melhor vocês esquecerem essa história de Jair e virem comigo como alternativa para 2026. Então ele fica nessa oscilação, ele diz, eu não preciso ser o protagonista, mas ele também diz, o Jair está doente e fragilizado, não tem condição de liderar mais esse campo. Os filhos é que vão lutar agora com o Tarcísio para ver quem empunha a bandeira da extrema-direita. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo ou o próprio Tarcísio? Vamos aguardar, como o Tarcísio disse aí nesse evento com os empresários, o campo deles está, sim, muito desorganizado, com muita disputa interna. O último suspiro da trama golpista, né? Sem mais recursos legais,
possíveis ou com poucos recursos jurídicos, os golpistas agora estão apelando para as questões de saúde. Depois do Bolsonaro com soluço, depois do surto psiquiátrico, em que o Bolsonaro tentou arrancar a tornozeleira, agora é o general Augusto Heleno. Eu comecei o programa falando dele. O general que está preso no comando militar do Planalto em Brasília afirmou sofrer de Alzheimer, atenção, desde 2018. Um belo momento para contar isso, né? Por que não contou antes, não é, Laura? Conta pra gente aí. Rodrigo, realmente eu acho que ele podia ter contado antes, né? Durante o período em que ele foi ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, entre 2019, ou seja, depois disso, e 2022. O Heleno afirmou do Alzheimer e contou do Alzheimer durante um exame de corpo de delito que foi feito ontem, quando ele foi preso. E antes de ser recolhido ao cárcere militar, o Heleno falou que tem Alzheimer desde 2018, como a gente comentou, mas afirmou que além dessa perda de memória recente, ele também sofre de prisão de ventre e hipertensão. Mas a única queixa atual do Heleno é dores nas costas, Rodrigo. Peraí, então ele tem um quadro bastante complexo, né? Alzheimer desde 2018, e com isso perda de memória recente, prisão de ventre e hipertensão. Prisão de ventre e hipertensão, ok, podia ser ministro do GSI. Agora, um senhor idoso com princípio de Alzheimer, com perda de memória, sabendo que tem o Alzheimer, ele vira ministro e comanda uma pasta como GSI, Gabinete de Segurança Institucional? Eles estão de brincadeira. Contou isso só agora? O Bolsonaro sabia, Heleno, que você tinha problemas de memória e mesmo assim te nomeou para um cargo dessa magnitude, dessa importância? Impressionante, né? Como eles querem parecer machões, mas agora que estão aí às portas da cadeia, começam a trazer as fragilidades que qualquer ser humano pode ter. O Alzheimer é uma doença séria, precisa ser acompanhada, tratada, a gente não tem que brincar com isso. Se ele está falando, então vamos acompanhar, tem que ter tratamento. O absurdo é ele ter sido ministro sabendo que tinha Alzheimer. Aí realmente é mais um dos pontos aí fora da curva absurdos do governo Bolsonaro. O Heleno, o general Heleno, está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília, junto com outro general, Paulo Sérgio Nogueira. É o único comando militar chefiado por um general de 3 estrelas, patente inferior à dos dois condenados. Então, Heleno e Paulo Sérgio, que são os dois que estão nas fotos aqui, os dois são generais 4 estrelas e vão ficar presos num quartel que é chefiado por um general 3 estrelas, né? O que não é muito comum, né? Na hierarquia do Exército, é difícil você colocar alguém com hierarquia maior para receber ordem de alguém que está abaixo, né? Então, eles vão ter que, nesse caso, cumprir pena ali sob as ordens de um general 3 estrelas. Foi a saída, porque a outra alternativa seria a prisão no quartel-general do Exército. Mas isso poderia causar ali uma contaminação do ambiente, foi o entendimento do Exército, com 2 presidiários golpistas dentro do QG. Olha, se os militares condenados perderem os seus postos e suas patentes, porque o Alexandre de Moraes mandou para o Superior Tribunal Militar a condenação transitada em julgado, dizendo, tirem as patentes. Se eles perderem mesmo as patentes, ainda assim, as famílias vão continuar recebendo pensões. Somadas, as pensões chegam a 2 milhões de reais por ano. Laura, explica pra gente que história é essa? Perde o cargo, se perder, mas fica com a pensão, é isso? Rodrigo, é muita mamata, né? Caso realmente esses militares condenados pela trama golpista cheguem a perder as patentes deles, o direito à pensão passa para as esposas e as filhas menores de idade ou solteiras. Ou seja, muda só o bolso onde esse dinheiro vai cair, Rodrigo. E entre os 5 militares que tiveram as condenações transitadas em julgado ontem, o general Augusto Heleno é o que tem o maior valor de aposentadoria. São R$38 mil por mês. Do outro lado, o capitão Jair Bolsonaro é o que recebe menos, quase R$13 mil por mês. Merreca, né, Rodrigo? E caso ele perca a patente, esse dinheiro vai ser repassado para Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, ou a filha Laura, de 15 anos. Mas lembrando, isso só diz respeito, Rodrigo, à aposentadoria militar. Por quê? Como ex-deputado, Jair Bolsonaro ainda tem direito a uma remuneração fixa de R$30 mil por mês. É muito dinheiro para pessoas que trabalham contra o Brasil, né, Rodrigo? E no caso do Bolsonaro, além da pensão aí de deputado, ele tem as joias que ele guardou, Pix que a turma mandou para ele, dinheiro vivo que eles gostam de guardar. Falando na família, né, tal pai, tal filho. Ontem Bolsonaro teve o trânsito em julgado, está cumprindo pena, presidiário. E hoje
O filho 03, Eduardo, virou réu oficialmente na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros concluíram o julgamento, aceitando a denúncia da Procuradoria. A PGR acusa Eduardo de articular sanções ao Brasil e às autoridades brasileiras lá nos Estados Unidos. O caso estava sendo analisado no plenário virtual, portanto não é o julgamento final, é aquela hora em que o Supremo aceita, acolhe a denúncia. O próximo passo é o início da fase de instrução, na qual serão ouvidas testemunhas, produzidas provas e feito também o interrogatório do deputado, se é que ele vai ser interrogado, já que ele continua fugido, está lá nos Estados Unidos. Laura Couto tem mais atualizações sobre o caso lá em Washington, é isso, Laura? Isso, Rodrigo, mais uma atualização sobre esse caso das pessoas baleadas em Washington, perto da Casa Branca, nos Estados Unidos. Cerca de 20 minutos depois desse primeiro alerta, a Polícia Metropolitana informou que uma pessoa foi presa e que a área agora está segura. Retomando aqui um pouco o que aconteceu, para quem não assistiu, Rodrigo, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que 2 integrantes da Guarda Nacional foram baleados e vários civis ficaram feridos. Os agentes foram enviados ao local e repórteres que estavam ali na frente da Casa Branca precisaram entrar no prédio depois dos disparos. Rodrigo. A gente ainda não sabe a motivação, se alguém assumiu a autoria desses disparos e se tem uma conotação política. Enfim, isso tudo ainda está sendo analisado. Acabou de acontecer, nós estamos com imagens de minutos atrás de Guarda Nacional, tropas lá nos Estados Unidos, na capital, pertinho da Casa Branca. Olha o clima nos Estados Unidos. Pessoal, saímos do caos em Washington e vamos a Brasília. Grande dia para o presidente Lula, que sancionou hoje o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A medida também cria descontos no imposto para rendas mensais até R$ 7.350. O presidente assinou o projeto numa cerimônia no Palácio. Na ocasião, Lula também acenou para a questão da redução da jornada de trabalho. Lula fez um discurso muito firme, é uma das principais vitórias, era a bandeira de campanha. Vamos acompanhar um trecho do discurso de Lula durante essa importante cerimônia hoje lá em Brasília. Vamos lá. Eu estava ouvindo aqui o Lira falar para o Moisés da participação no lucro. É uma coisa que a gente vai ter que avançar. Nós temos que saber quando, mas nós vamos ter que avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Não é possível. Então, se a isenção de imposto de renda foi bandeira na campanha de 22 e agora está sendo efetivada, a partir de 2026 as pessoas não pagam mais quem ganha até 5 mil, o Lula lança a ideia de que 2026 na campanha é redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. São bandeiras importantíssimas para dialogar com os trabalhadores no Brasil. Nessa mesma cerimônia, Lula disse que o Brasil deu uma aula de democracia ontem e comemorou a prisão dos condenados pela trama golpista. Vamos ver esse trecho também. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora, e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém. Estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Bom, nós vamos agora então para Brasília com a Heloísa Vilela, que vai participar aqui com a gente no ICL Urgente. Elô, bem-vinda. Você esteve na cerimônia, acompanhou, essa importante cerimônia que marca aí essa vitória do governo Lula, tantas dificuldades nesse ano, mas essa foi uma importante vitória.
O que você pode trazer para a gente do clima, o Lula na ofensiva, por outro lado, a ausência, né, de Hugo Mota e de Alcolumbre, que foram convidados, mas não apareceram para esse momento tão importante. Elô, é com você. Pois é, quem não apareceu é que perdeu, né, Rodrigo? Porque era o momento do presidente da Câmara e do presidente do Senado também dividirem os louros dessa vitória com o presidente Lula. Então ficou para ele, e exclusivamente para ele, essa grandíssima vitória e a oportunidade de já lançar mais uma bandeira importantíssima para os trabalhadores do Brasil, que é o fim da escala 6x1. Foram momentos de muito aplauso, tinha muita gente dos metalúrgicos do ABC presentes, então eles aplaudiram muito o presidente quando ele falou disso. E o presidente Lula, Rodrigo, fez um discurso assim afiadíssimo, todo voltado para a defesa dos mais pobres e da classe trabalhadora. Ele falou como essa vitória é importante e como é impossível ficar com esse mesmo tipo de jornada de trabalho de 1943, que as mudanças que aconteceram no mundo com a tecnologia estão criando umas vantagens incríveis, mas dificuldades enormes, porque vão tirar muita gente do trabalho, vão criar mais gente para ser invisível. E são pessoas, disse ele, que são invisíveis porque assim que a elite quer que elas sejam há mais de 500 anos. Então, assim, teve momentos assim, de extrema felicidade do discurso do presidente nesses dois pontos, na defesa da democracia, na exaltação do trabalho que foi feito, tranquilo, silencioso, das forças democráticas, das instituições democráticas para julgar e prender os golpistas, e o trabalho que é preciso ser feito e levado adiante. Aliás, hoje saíram números do IPEA muito bons a respeito da situação da economia, da melhoria da distribuição de renda, mas o presidente sabe que ainda falta muito e já lançou as bases para essa briga que vem aí, que é o fim da jornada 6x1. Mas um discurso todo muito ele focado na histórica desigualdade da sociedade brasileira que precisa ser enfrentada. Foi um discurso, eu diria, contundente, viu, Rodrigo? Muito bom, Elô. A Heloísa Vilela volta com a gente ao vivo no ICL Notícias, segunda edição, para trazer mais bastidores. O Fernando Haddad também falou nesse evento. E o Renan Calheiros, né? Teve um momento ali de troca de farpas do Renan Calheiros com o Arthur Lira, mas a gente vai guardar esses detalhes para que a Elô possa trazer um pouco mais tarde ao longo do ICL Notícias, segunda edição. Obrigado pela participação aqui ao vivo no ICL Urgente, Heloísa. De nada, Rodrigo. Até mais. Bom, pessoal, eu quero trazer aqui uma notícia boa para a gente encerrar o programa. Vou até virar aqui para outra câmera, para a gente encerrar aqui o ICL Urgente. A Anvisa aprovou hoje a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo. Atenção, gente, é uma vitória importantíssima da ciência brasileira. Ela foi batizada de Butantan DV. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em São Paulo, já cumpriu todos os requisitos de segurança, eficácia e qualidade. Agora avança para a etapa administrativa final para oficializar o registro nos próximos dias. Ainda bem que temos aqui capacidade, ciência e tecnologia. Na pandemia foi fundamental o Butantan e agora volta a ser fundamental desenvolvendo esta vacina que o Brasil precisa, porque a dengue é uma doença que afeta milhões de brasileiros todos os anos. Mesmo antes da aprovação regulatória, o Butantan já havia iniciado a fabricação da vacina. O Instituto tem mais de 1 milhão de doses já prontas para serem disponibilizadas. Ótima notícia para a gente nesta quarta-feira. Obrigado, Laura, pelas atualizações. A gente segue de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Preocupante, tiroteio. Daqui a pouco o N2 traz mais notícias. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, Laura, no ICL Urgente. Eu quero deixar aqui o aviso para vocês. Esta semana, aliás, amanhã, né, quinta-feira, acontece o lançamento, né, da pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade, uma super transmissão, né, em que a gente vai apresentar esse novo curso de pós-graduação aqui do ICL, que terá professores como Vladimir Safatli, Elia Jabbour, Márcia Tiburi, além de convidados internacionais de primeiríssima linha. Então é amanhã, às 8 horas da noite, ao vivo, essa live em que vai ser apresentado esse curso. Eu cheguei a falar que era uma aula inaugural outro dia. Não é aula inaugural, é uma live de apresentação, para você entender como é que funciona o curso. Tenho certeza que você vai gostar e que você vai se inscrever. Como é que você participa desta live, dessa transmissão de amanhã? Você digita iclurgente.com.br
iclurgente.com.br. A equipe do ICL depois te avisa. Olha, é hoje, hein? Apresentação do curso. E aí você entra, entende melhor e faz a sua inscrição definitiva. Digite aí iclurgente.com.br e participe amanhã do lançamento da pós-graduação do ICL Teoria Crítica da Sociedade. Vem aí o N2 com mais notícia, mais atualização e mais análise. Chico Sá, a Gabi Varela, toda a nossa equipe, daqui a pouco eu estou por lá também. Valeu, gente, obrigado. É amanhã, turma, o lançamento da nossa nova pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Amanhã eu vou explicar todos os detalhes, falar todo o quadro ali de professores, contar algumas novidades interessantíssimas desse curso. E amanhã a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Vai ser muito especial e eu te espero lá. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.